aí, galera, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Lembra de mim? Matemática, é isso aí, professor Neto, vamos lá, vamos continuar nossas aulas aqui. Hoje nós vamos falar sobre um tema super importante, tanto para Enem quanto para vestibulares, galera. Vamos falar sobre porcentagem. Vamos ver tudo que a gente precisa saber para resolver exercícios que envolvem descontos, que envolvem aumentos sucessivos, todos esses aumentos e descontos percentuais. Vamos que vamos? Vem comigo aqui. Antes de mais nada, o que você entende por esse nome porcentagem? Né? Para um pouco aí, pergunta ao colega aí, o que seria para você porcentagem? Esse nome já fala tudo pra gente, galera. Dá uma olhada aqui junto comigo o que significa esse nome. A partir do nome, a gente já entende muita coisa na matemática. Veja, o nome em porcentagem representa uma fração cujo denominador vale sempre 100. E veja, não é difícil da gente entender isso, porque essa preposição por, que está aparecendo aí na tela de vocês, significa na matemática o traço da divisão. Já o nome centagem, todo mundo sabe muito bem o que seria. O nome centagem significa o quê? Por 100. Opa, vamos lá? Centagem significa o quê? Significa 100, muito bem. Isso daí, então, a porcentagem nada mais é do que uma fração cujo denominador vale quanto? Cujo denominador vale 100. Lembra? Fração, numerador e denominador. Lá no denominador nós vamos ter sempre o número 100. Isso sim é o que significa uma porcentagem. Simples, não é? Por 100. É isso aí mesmo. Então vamos lá, vamos dar alguns exemplos aqui para a gente tentar entender melhor o que seria porcentagem. Tá aí na tela de vocês, 10%. O que significa 10%? 10% significa uma fração cujo denominador vale quanto? O denominador vale 100. Então nós temos o numerador que vale 10, que é exatamente o número que aparece, e depois do símbolo isso representa o quê? Por 100. Isso daí mesmo, 10%, 10 por 100, que significa em decimal 0,1. Estão acompanhando aí? Qualquer coisa, para aí o vídeo, né? Volta, dá uma olhada e presta atenção nas frações. Esse é o coração do negócio. Porcentagem, por 100, uma fração. Vamos lá, vamos dar um outro exemplo aqui para vocês? Vamos lá, um outro exemplo, 5%. O que significa isso, galera? Mais uma vez, 5, numerador, isso daí, por 100. Exatamente, 5 dividido por 100, que em decimal significa 0,5. Então, dá uma olhada aqui comigo, olha só. Vocês estão vendo que as frações, as porcentagens, elas possuem 3 formas de representação? Quais são essas formas, Neto? Ela pode se apresentar para a gente na forma fracionária, na forma percentual ou na forma de decimal. Vamos dar uma olhada nisso daqui? Olha só, 10%, essa forma 10% é a forma o quê? Percentual, isso mesmo. Essa outra forma, 10 dividido por 100, é a forma o quê? Fracionária. Show demais. E por último, nós temos 0,1, que representa exatamente o quê? A forma decimal. Isso daí mesmo. Então, vamos repetir? Toda fração, né, cujo denominador vale 100 e, obviamente, com a forma decimal, a forma fracionária ou a forma percentual, isso tudo representa para a gente uma porcentagem. Tudo bem? Vamos que vamos então, vamos lá. Vamos para frente aqui, vamos ver alguns exemplos de como que a gente pode trabalhar com uma porcentagem. Aí, você vai parar o vídeo exatamente agora e vai tentar resolver esse probleminha com o seu colega. Vamos resolver juntos aqui? Vamos lá. Paulo fez uma prova que valia 8 e tirou 5. Para sua irmã, Marta, a mesma prova valia 5 e ela tirou 3. Qual dos dois se saiu melhor? E aí, você consegue dizer para mim qual dos dois se saiu melhor? Você vai parar o vídeo agora e vai fazer aí juntos, beleza? E aí, galera, conseguiram fazer? Vamos lá. Paulo fez uma prova que valia 8 e tirou 5. Vamos ver os dois casos, como ficaria, né? O caso de Paulo, e o caso de Marta. Como é que seria então o caso de Paulo? Veja, Paulo fez a prova que valia 8 e tirou 5. Né? Qual é a fração que representa a nota de Paulo? 5 oitavos. O aproveitamento, né? 0,5
625. Vocês lembram? Esse tipo de representação é representação decimal. Se a gente quiser representar na forma percentual, basta multiplicarmos esse valor por quanto? Por 100, né? 62,5 dividido por 100 vai nos dar, obviamente, 62,5%. Tudo bem? Beleza? Do mesmo jeito, vai acontecer no caso de Marta. Veja que Marta acertou 3, já a prova dela valia 5. Então, qual que foi o aproveitamento da Marta? A Marta teve 0,6 de aproveitamento, ou seja, 6 sobre 100, ou, perdão, 60 sobre 100. 60 sobre 100 nos dá uma fração percentualmente de 60%, beleza? E aí, qual dos dois teve o melhor aproveitamento? Paulo ou Marta? Foi por pouco, não foi? Mas quem teve o melhor aproveitamento foi Paulo. Muito bem, 62,5%. Está aí, por pouco, Paulo teve o melhor aproveitamento. Então, veja, temos subsídios de, inclusive, conseguir comparar para ver quem teve melhor desempenho em uma determinada situação através do uso das porcentagens. Vamos ver mais exemplos aqui? Vamos lá, olha só. No cálculo de porcentagem, a agilidade é muito importante. Tente fazer os cálculos mentalmente. Eu coloquei algumas situações aqui onde você pode tentar calcular mentalmente quanto que seria R$ 150 com descontos de 10%, 40% e também descontos de 4% e 44%. Como que eu vou fazer isso mentalmente, né? É isso que nós vamos dar algumas dicas aqui para você entender como que é fácil de fazer isso daqui. Galera, é muito fácil, muito tranquilo de trabalhar com porcentagem mentalmente. Então veja os cálculos aí. Claro que você vai parar o vídeo, vai tentar fazer com o seu colega e depois você vai me dizer o tanto que é fácil. Olha só, 10%, mais uma vez, isso representa uma fração cujo denominador vale 100 e o numerador vale 10. Então, 10% é a mesma coisa que 10 dividido por 100, ou seja, 1 dividido por 10 simplificando. Vai acompanhando aí. 10% de 150 me daria quanto? Quanto que seria 10% de 150? 1 sobre 10 vezes 150. Galera, muito simples aqui, né? É só cancelar o 0 do 150 com o 0 do 10. O que nós vamos ter? 15. Isso, R$15. Então, 10% de 150 dá quanto? Dá R$15. Aí, mais uma vez, olha como é simples. Basta multiplicar por 10, nesse caso, e dividir por 100. Foi isso que nós fizemos aqui. No caso agora de 40%, como é que seria 40%? Seria 4 vezes 10%. Ou simplesmente 40% de 150 seria quanto? 4 vezes 15. Ué, Neto, mas por que 4 vezes 15? Lembra? 10% não seria R$15? 40% é 4 vezes 10%. Então é 4 vezes 15. É dessa forma que você consegue fazer facilmente os cálculos mentais utilizando o quê? A porcentagem. Basta calcular um valor de referência e depois sair apenas manipulando. Vamos ver mais? Eu coloquei mais alguns exemplos aqui para você também fazer. E 4%, quanto é que você acha que seria? Vamos lá, 4% seria 1 sobre 10 vezes 40%. 4% é 40% dividido por 10, isso mesmo. E depois, como é que a gente faz? Você pega os 10% de 150 e divide ele por quanto? Por 10. Quanto que é então? Nós vamos obter 6. Muito bem, é isso daí mesmo. Pega os 40% lá, né, que deu 60 e divide por 10. Maravilha, muito bom. E agora, por último, 44%. E aí, para o vídeo aí, vê se você consegue fazer 44%. Será que daria certo? Vamos lá. 40% mais 4%. Isso mesmo, dá 44%. Veja, quanto que é o 40% que nós acabamos de ver? Está aí na tela para vocês. O 40% é 60. E quanto que é o 4%? O 4% é 6. Então, 40% mais 4% dá 44% de 150, que seria 60 mais 6, que dá 66. Muito bom. É assim que, por exemplo, eu não sei se vocês lembram, os pais da gente aprenderam, né? Eles falam muito isso. Me lembro muito, minha mãe falando como que era fácil
trabalhar com porcentagem. Bastava calcular 10% e a partir daí ir calculando todos aqueles valores que você queria. Anote aí no seu caderno, né? Ou pega uma folha aí, vamos fazer juntos aqui. 150 pessoas participaram de um concurso, sendo 46% homens. Quantos homens e quantas mulheres há entre os participantes? Olha, deixa eu dar uma orientação para vocês aqui. É muito importante que você esteja aí agora fazendo os exercícios, tá? A matemática, ela precisa de exemplos e ela precisa de exercícios. Você precisa treinar bastante aí em sala de aula, inclusive tem um roteiro que foi enviado aí para vocês envolvendo exercícios que são praticamente iguais ou parecidos a esse que a gente está fazendo aqui em sala. Tudo bem? Então vamos fazer? Para o vídeo aí, faz aí para a gente comentar juntos. Vamos lá, 150 pessoas participaram de um concurso, sendo 46% homens. Quantos homens e quantas mulheres há entre os participantes? Então vamos lá, gente, vamos montar aqui 46% de 150. Por que mesmo? São 46% homens. Como que eu represento 46% na forma decimal? 0,46. 0,46 vezes 150 nos dá 69 homens. Muito bem. E vejam, se tem um total de 150 pessoas, quando eu subtraio da quantidade de homens, o que fica? A quantidade de mulheres. Muito bem. Então são 81 mulheres e 69 homens. E aí, acertaram? Deu beleza? Deu bacana? Vamos ver mais? Agora nós vamos ver, sabe o quê? Aumentos e descontos percentuais. Isso mesmo, um conteúdo bastante interessante para você. Todas as vezes que você vai em uma loja, que você recebe aquele tão bom desconto, né? Chega, soa bem, não soa? Tem um desconto para você. Você consegue interpretar essa situação? Você consegue saber fazer e lidar de forma correta com a porcentagem de desconto? Quando é aumento, a gente sai fora, né? É isso aí mesmo. Mas vamos estudar os dois casos. Vem comigo aqui para a gente entender direitinho o que seria necessariamente um aumento e um desconto percentual. Então vamos lá. Está aí na tela para vocês. Se V0 é o valor inicial de uma medida e ela sofre um aumento, muito bem, presta atenção, ou um desconto, segundo um percentual. E como se obtém o valor final VF? Presta atenção, dá uma olhada para mim aqui, olha só. Valor final VF, valor inicial VI. I significa porcentagem, taxa percentual. Na realidade vem do inglês, que quer dizer acréscimos. Tudo bem? Depois você pesquisa lá o que significa increase no inglês, acréscimo. É isso aí mesmo. Olha, para a gente calcular um valor final a partir de um valor inicial, né, nós precisamos do fator de aumento e do fator de desconto. E como é que seria isso, Neto? É simples demais da conta, galera. Dá uma olhada aí na tela. Vamos lá, fator de aumento. Um produto que custa R$300 sofre um aumento de 15%. Quanto ele passa a custar? Dá uma olhada aqui de novo para mim, olha só. Rapaziada, o produto custava R$300 e ele sofre um aumento de 15%. Veja, R$300 é o valor total do produto. Como é que a gente chama mesmo? O valor que a gente seria, o valor cheio, é o quê? 100%. Não é assim? Quando ele sofre um aumento de 15%, esse produto passa a custar 100 mais 15. Quanto? 115%. Isso daí mesmo. O produto passou a custar 115%. Então, quanto é que seria o novo valor do produto? Vamos ver na tela como é que a gente calcula esse tipo de situação? Olha só, 100% mais 15% nos dá o quê? 115%. Podemos dizer então que o preço final é 115% do preço inicial. E aí, a gente já sabe calcular 115% de 300. Sabemos, né? 115 seria o quê? 115%. Uma fração cujo denominador vale 100. Dividindo 115 por 100, nós obtemos um fator, que é o nosso fator de aumento, 1,15. 1,15 vezes 300 nos dá o quê? R$345. Então, presta bem atenção, olha só, cuidado para não confundir, hein? Teve um aumento, né? Se teve um aumento, é óbvio que se custava 300, tem que passar a custar o quê?
mais do que 300. O valor final tem que ser um valor maior do que 300. Toma muito cuidado com isso. É simples da gente conseguir enxergar. Vamos ver agora como é que seria o nosso desconto. Mas olha, o número que é o fator de aumento, né, que a gente chama de FA, é quanto? 1,15. Como que é essa história, né, de fator de aumento? Eu não entendi esse negócio de fator de aumento. Gente, fator de aumento é o tanto que aumentou. Quanto foi que aumentou? Aumentou 1,15. Aumentou 1,15, que quer dizer 100% do valor que já era, mais 15% que seria o valor do aumento. Isso mesmo. E se fosse desconto? Você consegue descobrir quanto é que seria o fator porcentual ou percentual de desconto? Vamos ver como é que seria então no caso do desconto? Vamos lá. Antes de mais nada, deixa eu colocar aqui outros casos aqui para vocês. Um aumento percentual de 5% representa uma taxa o quê? De 0,05, que é exatamente os 5%. O valor final seria de 100 mais 5%, 105%. Tudo bem? Que nos daria um fator de aumento de 1,05, ou simplesmente 1 mais a taxa. Um aumento percentual de 32% representa uma taxa de 0,32. Custava 100, passou a custar 100 mais 32, 132%, que nos dá um fator de aumento de 1,32. Isso daí mesmo, 1 mais a taxa. Maravilha. Então, se o aumento percentual for de 3,5%, a taxa será de 0,35 e o que é que nós vamos ter? Um fator de aumento de 1,035. Estão ligados aí, galera? Não está dormindo não, né? Presta atenção na aula aí. Olha só, de maneira geral, né, nós vamos perceber o seguinte, olha só, olha que detalhe interessante. Quando nós temos um fator, né, uma taxa percentual I, o aumento, ele é representado através da seguinte fórmula. Veja lá, FA é igual a 1 mais I. O que que significa esse FA mesmo? É o nosso fator de aumento. O que que significa esse 1? Era o preço que tinha anteriormente, 100%. E o que que significa esse I? É a nossa taxa de aumento. Muito bem. Então, se um valor inicial V0 tem um aumento percentual I, o valor final VF será o quê? Será 1 mais a taxa vezes o valor inicial V0. É isso daí mesmo, galera. Vocês conseguem imaginar quanto que seria, como que seria se nós tivéssemos agora não mais um aumento e sim um desconto? Vamos ver algum exemplo? Vamos ver alguns exemplos de como que a gente trabalha agora com o desconto percentual? Vamos lá, olha só, presta bem atenção aqui junto comigo. Um comerciante vende um tênis por R$ 65,00 à vista. Pagando um cheque com um cheque pré-datado para 30 dias, ele aumentou 12%. Qual será o valor do tênis? Ainda falando aqui de aumentos, né? Como é que seria o valor do tênis? Como que nós iríamos calcular esse valor aqui do tênis? Vejam só, o valor inicial é quanto? O valor é R$ 65,00. Presta atenção, olha só. O percentual de aumento é de 12% e o fator de aumento é quem? É 1 mais a taxa, 1 mais 0,12, 1,12. Muito bem. Então, o nosso valor final é V0 vezes 1 mais a taxa, ou seja, 65 vezes 1,12, que nos dá 72,80. Olha, deixa eu chamar você para uma situação muito recorrente no nosso cotidiano. Você já percebeu que quando nós aumentamos um valor, o que nós fazemos nada mais é para corrigir o valor depois do aumento, é somar a taxa no qual tivemos o aumento, mais o valor de 100%, que representa a fração 100 sobre 100, que dá 1. Então, você percebe que quando nós temos um aumento de 100%, nós vamos somar 100% mais 100%, 1 mais 1, 2. Já parou para pensar que quando aumenta 100%, é por isso que dobra o valor? Nós estamos somando 100 mais 100. 100% mais 100% dá quanto? 2. Por isso que dobra o valor. Isso mesmo. Agora nós vamos sim perceber o que vai acontecer no caso dos descontos. Vamos ver agora como é que seria o preço com descontos? Vamos nessa. Aqui, não mais com o valor de aumento, né? Nós já falamos bastante sobre os aumentos. Vamos falar um pouco sobre os descontos, tá bom?
Deixa eu passar aqui o slide para vocês. Vamos lá. Fator de desconto. Um produto que custa R$ 250 sofre um desconto de 14%. Quanto ele passa a custar? Agora sim, olha só, galera. Para um pouco o vídeo. Vê se você consegue perceber como que a gente encontra esse valor, né, através de um desconto dado num valor inicial. Veja, a ideia é a mesma que nós tínhamos anteriormente, só que ao invés de multiplicarmos, nós vamos o quê? Nós vamos subtrair. Muito bem, é isso mesmo. Agora, dá uma olhada na tela aí. Nós tínhamos o quê? 100% e subtraímos 14%. Então, o novo valor do produto será de quê? De 86%, 100% menos 14%. Podemos dizer então que o preço do final do produto é de 86% do valor inicial. Como é que a gente calcula? 86% de 250, que daria quanto aí? Está na tela para vocês? 215. Olha só, presta atenção naquilo que a gente já tinha comentado. Nós tivemos um desconto. Galera, quando tem desconto, o valor final tem que ser menor do que o valor inicial, senão não é desconto, concorda? Tem que ficar bem esperto com isso daí. E é claro que os exercícios vai deixar bem claro se é aumento ou se é desconto. Tudo bem? Então, nesse caso, o que nós vamos fazer para encontrar um desconto a partir de um valor inicial é usar apenas o fator de desconto. Está aí na tela para vocês. De uma maneira geral, se uma medida sofre um desconto segundo o percentual I, quem será esse fator de desconto? O fator de desconto FD seria 1 menos a taxa. Deu para sacar? No aumento, nós tínhamos 1 mais a taxa. No desconto, nós vamos ter 1 menos a taxa. É bem simples de mentalizar, bem simples de memorizar. O fator de desconto FD seria o quê? Seria 1 menos a taxa. Está aí para vocês na tela. 1 seria 100%. Muito bem. O que seria a taxa? Mais uma vez, I. Opa, está aqui, olha só. E aí nós vamos ter um fator de desconto como sendo o quê? O valor final. VF seria V0 vezes 1 menos a taxa. Está aqui, vai passar aí na tela para vocês. VF é V0 vezes 1 menos a taxa. Isso mesmo. Vamos treinar agora? Vamos fazer alguns exemplos para a gente ver como que a gente trabalha, no caso, com desconto? Dá uma olhada aí no quadro aí, dá uma olhada aí na tela, né? Eu falei no quadro porque eu estou numa sala de aula, né? Vou ficar à vontade aqui com vocês. Uma fábrica produz mensalmente 1.350 peças de sapatos. Qual será a sua produção mensal caso ela reduza, né, em 4%? Para mais uma vez o vídeo aí, né? Senta com seu colega aí, comenta com ele como que você encontraria esse valor de desconto. Dá para fazer tranquilo pelo que a gente já viu? Se for possível, volta o vídeo aí para ver de novo a fórmula do fator de desconto. Então vamos lá, tá aí na tela, acompanha aí. Vamos nessa. O percentual de desconto é de quanto? É de 4%. Quanto é que isso representa em porcentagem, galera? 0,04 trabalhando em decimal, não é isso daí? Qual o fator de desconto? O fator de desconto é 1 menos a taxa, 1 menos 0,04 dá 0,96. Então, o valor final do produto será 0,96, 96% do valor inicial, 96% de 1.350 dá 1.296. Mais uma vez, era 1.350, passou a ser quanto? 1.296. Presta atenção, diminuiu. Por que que diminuiu, rapaziada? Diminuiu porque houve um desconto. É isso daí. E nós temos aí um resumo, né, para vocês não esquecerem mais. A comparação do valor final VF com o valor inicial V0 de uma medida nos dá um fator de aumento ou de desconto, conforme o caso. Essa comparação é obtida dividindo-se V0 por VF. Está aí para vocês responderem, né, e a gente tentar entender aqui o que acontece. Veja, quando você divide V0 por VF, se essa divisão for maior do que 1, o fator foi um fator de aumento. E quando você divide, se essa divisão for menor do que 1, o fator foi um fator de desconto. É isso daí mesmo, rapaziada. Vamos lá, vamos estudar matemática, né? Matemática é tudo, né? Matemática é vida, é isso aí mesmo. Vamos que vamos então, para a gente encerrar aqui a nossa aula, né? Eu tenho mais um exemplo aqui
para vocês fazerem e depois a gente encerrar. Vamos lá, uma loja aumentou o preço de um liquidificador de R$ 35,00 para R$ 40,60 e depois reduziu o preço da TV de 840 para 739. Quais foram os percentuais de aumento do liquidificador e de desconto da TV? Olha só, presta atenção que aqui ele não quer mais que a gente encontre o preço, né, final. Ele já dá o preço inicial e final e ele quer que a gente encontre os percentuais de aumento. E aí, você consegue sair dessa? Pergunta ao colega aí do lado se ele consegue fazer para você ou se você está mais esperto do que ele aí, está prestando atenção bastante na aula. Vamos fazer juntos? Vamos lá para a gente encerrar aqui, olha só. O liquidificador, ele custava inicialmente R$ 35,00 e depois passou a custar R$ 40,60. Então, o valor inicial V0, 35, valor final VF 40,6. Lembra lá? É só dividir as duas taxas, VF dividido por V0. O que nós vamos encontrar aqui? Faz aí junto comigo. 40,6 dividido por 35. Nós vamos encontrar 1,16. Rapaziada, dá uma olhada para mim aqui agora, olha só. Presta atenção. 1,16, maior que 1, não é? Por que é maior do que 1? Adivinha? Porque ele sofreu um aumento. Muito bem. Dá uma olhada lá. Ó. O valor inicial era 35, passou a ser 40,60. Então houve o quê? Houve um aumento. Muito bem. Se for maior do que 1, quando você dividir, você já sabe que houve um aumento. Se houve um aumento, de quanto que foi esse aumento? Esse aumento foi de quê? De 16%. Vocês conseguem imaginar aqui? Olha só. Opa, deixa eu voltar aqui. Está aqui o slide para vocês. Por que foi de 16%, né? A taxa não é 1, o fator não é 1 mais a taxa. Então, 1,16. Tira o 1 daí. O que sobra? Sobra 16, não é isso? Muito bem. Se sobra 16, então o aumento foi de quanto? O aumento foi de 16%. Isso daí. E a TV? Vocês conseguem descobrir? Vamos lá. Olha só, a TV, ela custava 840 e passou a custar 739. É óbvio, essa TV, ela sofreu o quê? Um aumento ou um desconto? Sofreu um desconto, não foi? Isso mesmo. E aí, você precisa calcular junto comigo de quanto que foi esse desconto e essa tarefa aí eu vou deixar para vocês fazerem aí para casa, beleza? Vocês vão fazer aí na sala essa tarefinha de aumentos e descontos percentuais. Tá aí para a gente encerrar nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Tem muito exercício aí para vocês praticarem e nas próximas aulas vamos estar juntos aí de novo com a matemática. Um abraço, valeu!